Catherine Schneider e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Conversas Sem Exclusões da Inova Risk. Antes de mais, convido-vos a seguir-nos no Facebook, LinkedIn e YouTube ou nas plataformas de alojamento de podcasts. À conversa com Gonçalo Batista, diretor-geral de Inova Risk, temos connosco Margarida Lima Rego. Com um currículo vastíssimo na área do Direito, sendo atualmente professora associada com agregação e subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é uma reconhecida especialista em Direito dos Seguros. Hoje vamos falar sobre as dificuldades de relacionamento entre as seguradoras e a sociedade, o esforço que deve existir na melhoria da comunicação, da linguagem, da legislação e da formação. Iremos também abordar os desafios do novo paradigma de distribuição e da contratação à distância, porque os seguros não têm, nem devem ser, cinzentos. Bom dia, bem-vindos a mais um podcast da Inova Risk, as nossas conversas sem exclusões. A nossa convidada de hoje é professora associada com agregação e subdiretora da Faculdade de Direito da Nova de Lisboa, onde leciona regularmente desde 2005. Como académica, regeu diversas disciplinas e publicou sobre vários temas do direito privado, com especial incidência no direito dos contratos, coordenadora do mestrado em Direito e Mercados Financeiros, vice-coordenadora do programa de doutoramento em Direito, sendo a sua representante na Escola Doutoral da Nova. Atualmente rege as disciplinas de Direito das Obrigações na licenciatura e Insurance Law no mestrado. Para a sua prática jurídica tem como principais áreas de atuação o Direito Civil e Comercial. Foi off-counsel na Moraes Leitão, onde coordenava um grupo de seguros, resseguros e fundo de pensões. Em 2019 dedicou-se exclusivamente à carreira académica e, enquanto jurisconsulta, é regularmente consultada sobre várias matérias de direito português e da lusofonia, tendo contribuído para a resolução de vários litígios em diversas jurisdições. É ainda presidente da AIDA Portugal e membro da Comissão Executiva da AIDA Europe e do Conselho Presidencial da AIDA no mundo. É presidente da secção portuguesa da Comissão de Direito e prática comercial da Câmara de Comércio Internacional. E respiro fundo a pensar como é que eu disse ontem 24 horas. É Margarida Lima Rego, muito obrigado, bom dia. Eu é que agradeço, muito obrigada. Pelo convite para tentar falar sobre estes temas em que a Margarida é tão especialista. Falando aqui um bocadinho sobre seguros e sobre contratos, e pertencendo a uma organização que se esforça um bocadinho por simplificar os contratos, é inevitável a primeira pergunta, que é, há muito pouco interesse sobre o chamado segurês, né? Aquela linguagem mais técnica e mais jurídica dos contratos, e a Margarida tem esta relação, em particular com a AIDA Portugal, que será que também dá uma visão sobre o que se passa pelo mundo fora, nessa área. Que boas práticas é que se recomendam para levar as pessoas a interessarem-se pelo conteúdo das apólices, o que é que está seguro, o que é que não está seguro, para depois termos menos surpresas desagradáveis no fim? Ora, muito obrigada, é uma excelente pergunta e eu gostava de dar uma resposta em duas partes. Eu devo dizer que, se formos honestos, as pessoas de facto têm uma grande aversão ao segurês, mas antes de mais têm uma grande aversão às seguradoras. Eu acho que as coisas não começam no segurês. Tudo o que tem a ver com seguros causa alguma apreensão, não há bons sentimentos, não se gera grande amor, e isso é um problema que tem vindo a sentir-se com cada vez maior acuidade, porque se até há 20 anos o fornecimento de seguros, a distribuição de seguros era algo que estava reservado ao setor, cada vez mais com o advento da economia de partilha e das plataformas online, assistimos a um virar da mesa e a uma mudança radical das condições de trabalho e de fornecimento de seguros, em que cada vez mais as seguradoras competem com entidades com uma presença global e que não são da área dos seguros e, no entanto, procuram, cada vez com maior pressão, satisfazer necessidades de seguros. E esta enorme concorrência devia causar-nos a nós, que trabalhamos na área, um enorme sentido de alerta, porque se antes, enfim, eu diria que nunca podemos totalmente dar-nos ao luxo de viver de costas voltadas para o país, para a sociedade, mas agora ainda menos podemos fazê-lo, porque realmente é cada vez mais importante cativar as pessoas
para a importância do setor e criar uma boa relação entre as pessoas e as seguradoras. E isso não se faz com um modelo tradicional de contrato, em que nós temos a relação episódica com a seguradora, que acontece quando pagamos o prémio, e eventualmente quando ocorre o sinistro e temos que apresentar a reclamação, mas durante todo o resto do tempo estamos na nossa vida, a seguradora está na sua e não se formam grandes laços. Hoje em dia há cada vez maior percepção de que é preciso mudar isso radicalmente e estabelecer uma relação mais contínua, mais forte, com clientes de seguros e que passe pela prevenção, pela demonstração constante da mais-valia que é termos ao nosso lado uma seguradora que deve estar presente e de uma forma vista como positiva, não apenas no momento de pagar o prémio e de receber a indenização, mas ao longo de toda a duração do contrato. Sim, na própria, aliás, manutenção da própria apólice, né? Eu faço o seguro da minha casa, se calhar fiz há 15 anos, depois nunca mais lhe mexo e passado 15 anos a realidade do que tenho entre casa é completamente diferente, não é? É isso. E depois isso cria uma enorme vulnerabilidade, tal como um casamento em que não se alimenta a relação. Também estas relações que são fracas ficam especialmente atreitas a que as pessoas fujam e sejam aliciadas por outras propostas que parecem muito mais apelativas e interessantes e em que nos prometem tudo e mais alguma coisa e que vamos ser postos em grupos com os nossos pares, com pessoas com os mesmos interesses, etc. Depois toda essa psicologia é aproveitada e o setor está a ver o negócio a fugir-lhe das mãos e, em alguns casos, a reagir e bem, e noutros nem tanto, e isso é realmente muito importante. Ora, a questão do segurez é um elemento neste problema mais amplo das dificuldades de relacionamento entre as seguradoras e a sociedade. É mesmo importante fazer um esforço para melhorar a comunicação a todos os níveis, mas também a comunicação dos clausulados, daquilo que o seguro cobre e daquilo que o seguro não cobre, porque há muitas vezes a ideia de que nós seguramos a casa, seguramos o carro. Nós não seguramos coisas, nem pessoas. Nós celebramos um contrato em que há certos direitos e outros interesses que nós temos sobre as coisas, sobre as pessoas, etc., que estão seguros, mas há sempre muito que não está. E é super importante que as pessoas percebam exatamente o que é que estão a fazer para não se gerarem dúvidas, sentimentos falsos de cobertura que na verdade não existe e vice-versa, e realmente isso é algo em que estamos também muito atrasados. Eu dou aulas de Insurance Law, não é? Porque as aulas, neste momento na minha faculdade, esta área é lecionada em inglês, visto que está inserida num mestrado que tem como público-alvo a sociedade global. E aí eu uso vários exemplos de apólices e algumas são mesmo já muito boas no que diz respeito à comunicação, à capacidade de traduzir em linguagem de pessoa normal aquilo que realmente está coberto e não está. Nunca encontrei até hoje um exemplo desses em Portugal. Claro que como eu agora uso os exemplos em inglês, não tenho usado exemplos portugueses e eles não me fazem falta. Agora, custa-me realmente como estamos ainda tão atrás nessa importante missão que é tentar abandonar a linguagem técnica, que não é difícil apenas e opaca apenas para as pessoas normais. Os próprios juristas, se não forem da área, têm alguma dificuldade em perceber. E muitas vezes a própria linguagem às vezes não tem correspondência depois nas próprias leis, não é? Exatamente, e depois há muitas convicções, até na própria indústria, há convicções que acabam por não se verificar em tribunal, não é? As pessoas estão convencidas de que as coisas querem dizer uma coisa e afinal querem dizer outra, etc. E passam um pouco então por essa linguagem que é usada nas apólices, ou seja, eu que sou um consumidor e quer comprar um seguro, pode ser da habitação, como exemplo, e recebo 3 propostas que me parecem todas iguais, portanto eu recebo um documento genérico, que é um IPIS, que fala sobre coberturas e exclusões, que é muito genérico e parece tudo igual. Depois, se quiser ler as 30 páginas vezes 3 seguradoras, não vou lê-las, né?
E, portanto, como é que se conduz aqui para um processo de Claro. uma decisão mais informada? Eu devo dizer, tenho uma posição que é diferente daquela que habitualmente se ouve. E que começo por um processo de autoconhecimento. Eu, sendo especialista em direito dos seguros, o que é que eu faço quando preciso celebrar um contrato de seguro? E tenho vários. Eu sou boa cliente de seguros, gosto de seguros e tenho vários seguros. E o que é que eu faço? Eu, na verdade, não vou ler as tais 30 páginas vezes 3. Não vou. Eu até podia fazê-lo, mas na minha vida, que como disse no início deste podcast, é bastante ocupada, eu procuro gerir e tentar utilizar o tempo que tenho de outra forma e portanto, eu acho que conhecendo a área, aquilo que de melhor tenho a fazer é investir em perceber quem é que me pode aconselhar e apostar em bons intermediários, bons corretores. E a partir daí descansar, não pensar que eu tenho que ler todas as cláusulas de todos os seguros que celebro. E esse é o conselho que eu dou a todas as pessoas. É verdade que há todo um caminho a fazer e que temos que melhorar a comunicação e utilizar linguagem mais clara. Agora, eu acho que apostar todos os ovos nisso é má ideia, porque as pessoas, e não é só em seguros, em geral, não é? Nós cada vez celebramos mais contratos na internet, com um clique já está, mais um, e ninguém lê nada. Temos todas rotinas difíceis. Ninguém lê nada, está demonstrado, eu já estudei, já li a literatura que verificou empiricamente e que chegou à conclusão que as pessoas que abrem são qualquer coisa como 0,8% e aquelas então que leem até ao fim são 0, basicamente. E, portanto, nós não podemos estar a exigir às pessoas um comportamento que seja tão acima daquilo que é o comportamento médio razoável de uma pessoa normal hoje. E, portanto, o que eu acho é que devemos proteger as pessoas de outras formas e não apenas exigindo que leiam estas condições. Há uma autora que eu admiro muito e que já admirava antes, portanto teve um percurso político, chegou a ser candidata à presidência dos Estados Unidos, Elizabeth Warren, senadora. Antes disso, ela era professora de Direito em Harvard. Vem desses tempos a minha admiração por ela. E ela tinha um texto em que dizia, de forma muito engraçada, que as pessoas já se habituaram a que, se querem comprar um eletrodoméstico, uma torradeira, o que quer que seja, vão à loja e podem descansar quanto aos aspectos de segurança. Sabem que aquilo não vai explodir, que há toda uma série de normas técnicas de qualidade que têm de ser cumpridas para garantir que aquilo vai funcionar, que vai funcionar bem, que não põe em perigo a sua família, etc. E pode concentrar-se nas funções mais básicas, saber que tipo de pão é que torra, como é que funciona, quais as funcionalidades. E esta autora dizia que nos serviços financeiros, não só nos seguros, nos vários serviços financeiros, não existe nada disso. As pessoas, quando avançam, não têm nada de semelhante. Têm mesmo que preocupar-se porque podem estar a celebrar algo que não é mesmo nada bom para a sua saúde financeira. Não. E parece-me que devíamos avançar por aí, não propriamente exigindo a toda a gente que leia tudo e que perceba tudo e que tome decisões informadas, mas garantindo que, por um lado, temos legislação adequada a impedir produtos maus e perniciosos e, por outro lado, garantir que as pessoas que estão a aconselhar, que são os distribuidores de seguros, sabem o que estão a fazer e fazem esse filtro, sim. E falando agora aqui um bocadinho do lado contrário, porque falamos aqui, enfim, um dos aspectos, e apenas um dos aspectos, como foi reforçado, que é a parte da linguagem. Sim. Mas depois, por vezes, a simplificação traz problemas de conjugação com as próprias leis, não é? Sim. Já teve ser algum episódio que se recorda, sem retirar a confidencialidade do caso, em que tenham olhado para o texto da apólice e dito, bem, este texto não tem qualquer correspondência na lei, como é que conseguimos aplicar isto? Sim, eu posso dizer duas coisas. Primeiro, em geral, as maiores dificuldades que senti na prática provieram de má tradução.
de textos estrangeiros. Portugal é um mercado pequeno e muitas vezes as seguradoras entendem que não justifica pagar serviços jurídicos próprios e fazer textos de raiz, acabam por pegar, exato, pegam no produto que vem lá de fora e traduzem, às vezes traduções automáticas e pumba, aqui vai, há de correr tudo bem, não é? Fazem figas. Pronto, e isso, assim, do ponto de vista quantitativo, os maiores problemas, a maior parte dos problemas que senti foram esses, às vezes até que frases sem sentido gramatical nenhum. Sim. Não era só uma questão técnica, era mesmo que aquilo não se retirava dali nada. Primeiro conselho, a revisão profissional, não é? Exatamente, primeiro, isto não é como uma torradeira, não dá para importar e vender aqui o produto. Sim. E mesmo a torradeira há correntes diferentes, não é? Fichas elétricas diferentes, é um bocadinho a mesma coisa, temos que adaptar ao país. Mas se tiver que escolher assim um caso concreto, aquele que me chama mais a atenção tem que ver com a crise de 2008 e com o problema das insolvências bancárias e com o seguro de anel. Se calhar é um seguro que não é assim tão conhecido da sociedade em geral, mas é o seguro de responsabilidade civil de administradores e diretores, que até aí, uma vez mais, era utilizado um clausulado proveniente de outras geografias, sem a devida adaptação, e houve um problema muito concreto, que foi o clausulado que era usado, os clausulados usados vinham de Inglaterra, Estados Unidos, onde o produto foi inicialmente desenvolvido, que são países onde funciona a regra do first come, first served, ou seja, quando há enxurradas de ações, o capital seguro vai sendo usado e quando esgotou. Exatamente. Nós temos a lógica do rateio, não é? Portanto, aquilo paralisou por completo, porque quando de repente chovem ações, a reação das seguradoras é parar. Vamos travar às 4 rodas e ficar à espera e no fim, quando soubermos o total, fazemos as contas, o que obviamente não funciona num seguro que, além de cobrir a responsabilidade civil, antes mesmo de cobrir a responsabilidade civil, o objetivo era financiar uma boa defesa e essa parte revelou-se desastrosa. Ok. Falámos aqui também um bocadinho sobre o novo paradigma da distribuição. Sim. E da contratação à distância. Sim. Mas assim, enquanto jurista, vê isto como uma coisa boa, mas também ao mesmo tempo como um desafio e um problema. Mais uma vez no sentido da informação pré-contratual e assegurar que a informação que tem que chegar chega. Nessas coisas eu não diria que é bom ou mau, porque quando é inevitável, mais vale aceitar-se. Não está. Acho que traz vantagens e desvantagens, como tudo na vida, mas a situação anterior não era famosa, não é? Não podíamos dizer que estávamos numa situação em que a informação era toda passada e de repente isso deixa de acontecer. Nós já tínhamos problemas sérios de falta de informação antes e a questão aqui, eu diria que não piorou. Não piorou. As coisas tornam-se difíceis. Eu própria sinto isso. Agora recebo a informação por e-mail em vez de receber no correio, mas muitas vezes os anexos não vão no próprio e-mail, há um link para uma área de cliente, mas eu nunca me lembro da password e não sei o quê, e depois assim, há essas dificuldades práticas. Antes nós recebíamos e o que é que fazíamos? Eu começo pelo meu caso, recebia, furava, arquivava, nunca lia, até ao momento em que o sinistro acontecia e aí sim ia ver, então deixa cá ver se isto está coberto. De facto, não era ideal. A informação era entregue, mas não passava. Mas agora sinto que às vezes nem isso. Porque realmente nem sequer conseguimos aceder aos textos facilmente, porque as passwords ninguém já as tem, etc. E depois não há tempo. E, portanto, eu acho que nesse sentido as coisas pioraram. Mas, volto a dizer, como aquilo que eu defendo é que não devemos confiar demasiado na capacidade de leitura das próprias pessoas como resolução de todos os males dos seguros. Eu acho que isso, um problema não é assim tão grande,
porque em última análise devemos apostar na regulação para garantir que os produtos são bons e são distribuídos adequadamente e também na formação dos distribuidores para garantir que fazem mais do que comparar preços. Sim. Há alguma coisa que se faça noutros países que possamos copiar nesse processo, sei lá, de certificação desses processos de distribuição? Sim. Inclusive os tem que cumprir determinadas normas e determinados requisitos. O próprio regulador fazer auditoria para mostrar, já não sei. Eu acho que aquilo o que eu tenho visto que é mais interessante, e agora também com a regulação europeia, as coisas acabam por padronizar-se muito e serem muito iguais. Agora, aquilo que eu tenho visto, que tenho às vezes pena que não haja cá, são os resumos em linguagem verdadeiramente acessível, porque nós já temos formulários e tabelas onde temos que pôr a informação para permitir a comparabilidade, mas aquilo por onde começamos, linguagem verdadeiramente clara e que explica às pessoas, que as pessoas entendam, porque mais importante do que garantir que as respostas das seguradoras em caso de sinistros são todas positivas, que nunca serão, não é? O que é importante é que as pessoas fiquem pacificadas com a resolução de cada caso e entendam quando não está coberto, porque é que não está coberto e que percebam e pelo menos estejam em paz com a situação. Eu noto muito uma diferença enorme entre os casos que são decididos em tribunal ou que nem sequer chegam ao tribunal e, por exemplo, os casos que vão parar ao SIMPAS. O SIMPAS é um bom exemplo português de um centro de regulação alternativa de litígios dirigidos ao consumidor, portanto às pessoas normais, e que funciona e às vezes eu penso, independentemente das decisões serem as mais acertadas, que eu acho que se calhar nem são sempre, nem sempre concordo com as decisões, mas só o facto de serem processos simples e rápidos e as pessoas se sentirem ouvidas e perceberem os vários passos, o grau de satisfação é muitíssimo superior ao que sucede quando as coisas correm de outra maneira. Sim. Ou mesmo, se calhar, diretamente com a seguradora, sem seguir a linha é isso mesmo. Ou mesmo litigiosa, não é? Exatamente. Porque não há isto. Eu acho que as seguradoras deviam também apostar em equipas de comunicação capazes de pacificar a clientela com aquilo que é o desfecho de cada caso, para que compreendam e aceitem. Porque isto é fazer justiça. Há pouca empatia, não é? Eu costumo dizer, fazer justiça não acontece a não ser que haja uma justificação. Justificar é tornar justo. Não basta nós termos a convicção de que a decisão é correta se a pessoa não o compreendeu, se não foi justificada em termos compreensíveis, a justiça não foi completa. Até porque a própria seguradora está a julgar em causa própria, não é? Portanto, exato, claro. Quando partida para um julgamento completamente independente é claro, difícil. Mas quer seja a própria seguradora, quer seja depois o tribunal, em geral, aquilo é tudo muito opaco. E não há preocupação de transmitir às pessoas, de fazê-las compreender o processo e o desfecho. Sim, nós falamos também bastante sobre isso, que às tantas não interessa só ter razão, né? Tem que se conseguir demonstrar que se tem razão. É isso mesmo. A Margarida falava aqui sobre os tribunais e sobre centros alternativos de resolução de litígios, que é uma excelente entrada para a nossa outra pergunta, que era, em Portugal sentimos muito este vício quase de fazer seguros obrigatórios. Sim. Que me parece a mim que tem por trás um problema cultural, que é as pessoas ligam um pouco à gestão de risco. Enfim, tem-se falado muito ultimamente sobre os índices em Portugal da literacia financeira. As pessoas ligam um pouco ao risco. E eu acho que isto também parte muito, opinião pessoal, da lentidão dos tribunais. Sim. Eu, consumidor, tenho plena sensação que se cometer um erro perante um terceiro, se o erro não for de danos avultados, a probabilidade de eu vir a reclamar é muito baixa, porque ninguém quer ir para tribunal por causa de casos de 2 ou 3 mil euros, e portanto arranja-se um acordo de cavalheiros.
E o facto de haver esta percepção de que as reclamações não vão acontecer faz com que, bom, então para que é que eu vou comprar uma apólice se a reclamação não vai chegar? Está tudo ligado. Eu não punha a culpa toda nos tribunais. Eu começo por apontar o dedo à própria indústria seguradora, que não é capaz de criar. Os seguros são algo em que nós cobramos primeiro, não é? Para, em caso na hora de necessidade, pagarmos, e no fundo é algo em que, quando a função do seguro é proteger. As seguradoras devem ser aquela entidade que põe a mão por baixo e não deixa a pessoa cair desamparada. Esse tipo de relação exige confiança. Ninguém tem especial apetência por contratar seguros se olhar com desconfiança para a indústria, e é isso que acontece maioritariamente. É isso mesmo, e eu acho que isso começa aí, porque se houvesse uma boa relação com a sociedade, nem sequer se pensava nos tribunais. Os tribunais são já a fase patológica em que as coisas não correram bem. E aí é que nós devemos apostar e mudar as coisas, porque realmente a indústria seguradora não tem conseguido convencer as pessoas de que merece a sua confiança. E isso é transversal, nos vários países, ou identificam como que esteja mais presente em alguns países? É relativamente transversal, mas eu sinto que talvez em Portugal seja superior à média. Eu diria, por exemplo, comparando com França, onde é muito mais... É muito mais comum ouvir falar as pessoas dizerem que vão celebrar um seguro de responsabilidade civil familiar para ter a certeza que as crianças, os cães, não sei o quê, tudo o que aconteça está... Aqui não. Portanto, eu acho que não é totalmente transversal. Nós sentimos esse problema aqui com especial acuidado, sim. Nas áreas onde nós aqui trabalhamos em Nova Risco, de responsabilidade civil, enfim, trabalhamos quase todas, mas um cunho especial, fosse há pouco no dia 9, na RC Profissional, sim. São produtos em que por acaso tem uma taxa de penetração extraordinária em Espanha, que é aqui ao lado. Sim. E onde julgo também essa confiança não é a ideal entre seguradoras e segurados, mas existe essa cultura de segurar o risco, que nós de facto ainda não chegamos lá. Vê-se alguns países que sejam bons exemplos de relação de confiança entre todos os atores do setor, seguradoras... Eu não tenho conhecimento suficiente para poder destacar... Enfim, eu vejo bons exemplos aqui e acolá, mas não tenho uma noção tão panorâmica em que consiga fazer o ranking e dizer estes sim são os melhores. Acho que em vários países há bom e mau. Mas acho mesmo importante criar essa cultura, mas criar essa cultura também começa por... são ações de sensibilização. Uma coisa curiosa, mesmo em Portugal, olhando só para o caso português e comparando com a banca, a sensação que eu tenho, mas isto não é fruto de estudo, é uma sensação não científica, mas a sensação que eu tenho é que na população em geral há maior capacidade de distinguir uns bancos dos outros do que relativamente às seguradoras. Há um bocadinho aquela percepção, esse banco vem dali, aquele não sei o quê, gosto mais... Eu acho que há maior... E quando há um problema com um banco, agora até recentemente, quando houve problemas com alguns bancos, isso não afetou o setor inteiro, porque as pessoas souberam bem distinguir os bancos em problemas dos que consideram sólidos. Sim. No setor segurador isso não acontece. A esmagadora maioria das pessoas com quem se fala não consegue dizer estas seguradoras sim são sólidas, têm boas práticas, aquelas não. É um enorme bolo, não é? Onde os bons pagam pelos maus e não compensa ainda muito ter boas práticas porque não há essa capacidade de distinguir, de dizer esta é séria, esta nem tanto. Um pouco aquilo que fala de tentarmos ganhar clientes e não ganhar apólices, não é? Exatamente. São coisas diferentes. Exatamente. Porque a relação é muito transacional, esta é que mais me convém para este caso específico. E depois o outro logo se vê. Exatamente. E eu noto muito, eu conhecendo o setor, consigo perceber que há atitudes bem diferentes nas várias seguradoras. Há seguradoras muito mais preocupadas em prestar um bom serviço, em decidir de forma correta do que outras. Isso não passa para o mercado. Sim, ok. Ficamos então com este mote para o futuro de todos construirmos relações de confiança com os consumidores, como
como forma de melhorarmos todos esses problemas que falámos aqui. Muito obrigado pelas suas ideias, foi um gosto enorme ouvi-la. O gosto foi meu. Pronto, esperamos que nos sigam nas redes sociais e fiquem atentos para os próximos episódios. Obrigado, bom dia. Obrigada. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.